Então, falando desses pilares, a gente vai começar aqui a experimentar algumas sensações. Lembra? Experimente sem julgar. Porque tem uma grande diferença entre o que a gente faz com a voz muscular e o que a gente faz de execução depois. Então, a voz muscular, ela prepara você, ela faz com que você sinta essas sensações, né? Com que você sinta essas movimentações e compreenda isso. Depois a gente vai para a voz estética, para a voz artística. Então, é diferente voz muscular da voz artística. Então, agora a gente vai experimentar um pouquinho desses parâmetros que a gente estava falando. Primeiro, a voz não é esse negócio que você abre a boca e ela magicamente sai de uma maneira. A gente consegue. Então, o que a ciência faz de fato? Ela se debruça sobre algum fenômeno. Então, Tati, todo mundo que canta pensa, vou baixar meu laringe, vou. Não. Então, quando eu tô aborrecida com alguém, eu não viro e falo assim, então agora eu vou abaixar bem o meu laringe, vou fazer um drive e dizer, não! Eu não faço isso. Na verdade, o que eu faço? Eu fico brava, o meu corpo entende que se eu fizer um som mais grave e com mais, né, eu vou passar essa agressividade. Então, o meu cérebro automaticamente faz esses cálculos e acessa esse não, né? Então, eu drive. E aí, o que a ciência faz? Eu me debruço sobre o fenômeno. Eu olho, então, como eu faço para ter essa voz grave? Então eu abaixei o laringe, fiz uma crepitação e falei, não! Então eu juntei, na verdade, quando a gente for falar de drive, eu vou mostrar isso, mas eu juntei um uou, uou, como e fiz, não! Então eu junto duas sensações musculares e produzo um som. Então a gente vai começar a experimentar coisas aqui. Primeiro, só a gente entender como é que a gente liga e desliga esse nosso instrumento. Então, coloca a mão aqui na sua garganta, engole. Você vai sentir que tem um carrinho que sobe e desce, certo? É ali que está a sua voz. O seu instrumento mora dentro dessa caixinha, que é o tal da laringe, né? Que você já deve ter escutado, o laringe, a laringe. Então, ele está aqui dentro. Engole. Beleza. Segura, sente esse carrinho. Não é aperta não, pelo amor do Senhor, hein? É só sente. E agora você vai fazer um som de S. Não acontece nada. Depois faz um som de Z. Opa! Ligou, aconteceu alguma coisa aqui dentro. Então, S. Quando você faz o Z, você vai perceber uma vibraçãozinha. Então, esse é o momento onde começou a sua emissão. Você ligou o seu instrumento, você fechou a sua prega vocal. Outra coisa que a gente consegue coordenar são esses níveis do laringe, né? Então é como se eu tivesse uma chavinha que eu posso ampliar o meu instrumento ou diminuir ele de tamanho. Então eu vou ali, botando a mãozinha, engole, sentiu de novo ela, faz um som de um U bem profundo. Então você vai sentir que esse carrinho abaixa quando você faz o U. Depois você vai fazer um bota a língua pra fora mesmo pra você sentir essa... É a vozinha do Bob Esponja, né? Então, Bob Esponja é laringe alta. O Patrick já é o laringe mais baixo. Então, eu consigo abaixar o meu laringe e levantar o meu laringe. Então, movimentinho de... Outra coisa que a gente consegue coordenar, que a gente vai ver na imagem aqui do lado, são os níveis de fechamento da prega vocal, que a gente vai ter um tópico só para falar dele. Mas é isso, eu consigo fazer com que minha prega vocal fique mais apertadinha, mais fechadinha ou mais frouxinha. Se ela tá mais apertadinha, eu tenho sons com mais punch, sons mais duros, mais pesados, mais intensos. E se ela tá mais abertinha, eu já tenho sons mais macios. Então a gente vai treinar assim. Primeiro você vai falar para mim, pai. Quando você falar pai, parece que prende o ar e explode. Então a gente vai fazer isso lá dentro na garganta. A gente vai falar um casa, casa. Você vai sentir um apertinho de leve aqui na garganta. Depois você vai fazer um uhul, tipo, tá comemorando. Cuidado pra não fazer uhul, uhul, uhul. Você vai perceber que no casa aconteceu uma coisa, você deu uma apertadinha, e no uhul, a garganta tava de um outro jeito. Então são essas coisinhas que a gente vai coordenar. Falando agora aqui dos filtros, né? Subir um pouquinho, você vai experimentar comigo. Você vai falar primeiro um go, G-O,
G-O-U-L. Gol. Gol. Então você sente que mexe alguma coisinha lá atrás e parece que o som fica mais cheinho, né? Gol. Gol. Depois você vai falar pra mim, Nhé, bem exagerado. Nhé. Aí você vai ter uma percepção como se o som tivesse mais anteriorizado. não necessariamente a gente está falando de pra trás, pra frente. Vou usar essas percepções sinestésicas só para você começar a se localizar. Então, gol, gol, mo, gol. Sentiu o som mais pra trás. Nhé, sentiu o som mais pra frente. E aí é com isso que a gente vai brincando para equalizar a nossa voz. Então, dependendo da sonoridade, dependendo da música, eu vou escolher um desses ajustes. Então, se eu quiser passar uma imagem que eu sou uma pessoa mais animada, eu coloco mais frequências de médio agudo. E aí eu dou essa ideia, oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Se eu já quisesse parecer uma pessoa um pouco mais séria, eu mudo os meus filtros, uso uma voz um pouco mais grave. Tudo bem? Boa tarde, nós estamos aqui falando. Bom dia, nós estamos aqui falando. Boa noite, nós estamos aqui. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai começar a fazer arranjos com essas sensações internas. Mas não é mágica, é treino. Te espero na próxima.